Olhe para o alto. Está bem? Hoje eu quero falar convosco uma mensagem do trono de Deus. Busque as coisas do alto. Fomos chamados, não fomos nós porque escolhemos Deus, sim, Deus nos escolheu a nós, para viver acima de todas as circunstâncias. Nós não fomos chamados para andar sempre olhando para aquilo que os nossos olhos veem. Nós somos chamados por Deus para viver acima de todas as circunstâncias. Vamos abrir a palavra de Deus em João 10, versículo 10. Que Deus nos escolheu para vivermos acima de qualquer circunstância, acima de qualquer dificuldade. O que o diabo realmente quer é que nós vivamos presos a doenças, presos ao dinheiro, como dizia a minha esposa ainda agora. Olhar para o dinheiro, para o que é que falta, para as situações que não conseguimos superar. É isso que o diabo quer. Fazendo que os nossos olhos se focalizem, ou nós olhemos para aquilo que é visto dos nossos olhos. Pois Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E quando nós olhamos para Ele, os nossos olhos estão nele, nós vemos aquilo que os nossos olhos não veem. Vemos segundo aquilo que Ele já nos deixou. Busque as coisas do alto. Busque Deus e aquilo que Deus promete a cada um de nós. Você ouviu bem? Vamos ler Colossenses 3, por favor. Colossenses 3. Nós vivemos, temos que viver, devemos viver acima de qualquer circunstância. Circunstâncias são situações mutáveis. Você ouviu bem? Mas a palavra de Deus é eterna. Ela não muda. Ela é imutável. Posso ouvir bem? Amém. Colossenses 3. Versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Porquê? Veja lá o que diz a seguir. A palavra de Deus diz que Ele vive à direita de Deus. Quando nós estamos sentados, ou devemos estar sentados nele. A palavra de Deus diz que nós estamos acima de todo o principado, potestade, poder e domínio. Porque estamos em Cristo Jesus, à direita de Deus Pai. Ora, se foste ressuscitar juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Quem é que foi ressuscitado com Jesus Cristo? Eu tenho que me esconder. Quem é que foi ressuscitado com Jesus Cristo? Todos nós. Quem é que está a dormir? Se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Você fez muito bem não ter levantado a mão. Porque a Igreja de Jesus Cristo está morta, não ressuscitou com Cristo. Porque se tivesse ressuscitado com Cristo, estava a buscar as coisas
acima de qualquer circunstância. Sim, eu, amado. Eu estou fora. E você que me está a ouvir em qualquer lugar do mundo, você, se é um filho de Deus, deve viver acima de qualquer circunstância. Não é a circunstância que o derrota. Não é o diabo que o derrota. Porque Jesus já o libertou. Pensai nas coisas lá do alto. Versículo 2. Não nas que são aqui da terra. 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amado, eu disse-vos que esta mensagem tinha vindo do trono de Deus. Como cristãos, como igreja de Cristo, nós temos que viver, devemos viver, é imperioso que vivamos, para que os outros vejam a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Temos que olhar para as coisas do alto. As coisas do alto contidas na palavra de Deus. Temos que viver nas coisas do alto. A palavra de Deus tem que estar enraizada no nosso coração, de tal maneira que nós não possamos duvidar minimamente dela em momento algum. Porque o homem que duvida nada receberá do Senhor. Em toda a Bíblia, Deus diz aos seus filhos para olharem para o alto, não para as coisas normais. Todos nós, em qualquer lugar do mundo, o cristão diz: sou forasteiro numa terra estranha. Então, temos que viver como forasteiros numa terra estranha. É possível. Vocês estão a olhar para mim? Não é? Sim. Quase extasiados, porque acham que é impossível. É impossível. É possível viver acima de qualquer circunstância, se os seus olhos estiverem ligados a Jesus, à sua palavra. Pedro andou por cima do mar. Ah, pastor, isso não se sabe bem, se calhar andou pelas pedras. Olha, maior era o milagre, porque ele ia se afogando. Ah, pastor, a água tinha só um palminho. Maior é o milagre, amado. O homem ia se afogando e gritou por Jesus. Olhemos para Jesus. Olhemos para o alto. E eu e você viveremos acima de qualquer dificuldade. Esqueça, amado. Esqueça a sua capacidade de olhar e pensar. Os olhos de Deus veem mais longe do que os nossos. Os pensamentos de Deus estão mais altos do que os nossos. Jesus Cristo diz a palavra de Deus que um rebento nos seria dado, um renovo nos seria dado, que não julgaria segundo o olhar dos seus olhos. Esse renovo está dentro de si e dentro de mim. Esse renovo pertence
ao lugar do qual você é. E está. Ou pronto, deve estar. Eu e você, amados, não podemos ser do clubinho. Temos que ser da Igreja de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo. E o corpo de Jesus Cristo vive acima de qualquer dificuldade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há mudanças. Em Deus também não. Ele diz que é o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Ele diz que vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Tudo o que está escrito não pode ser anulado. Nem o próprio Deus o pode anular. Se ele pudesse anular, já tinha feito uma emenda. Para destruir o diabo, ele fazer uma emenda. Mas não pode. Tudo o que está escrito tem que ser cumprido. Quando você ir à igreja católica, todos nós íamos a qualquer país, íamos às SES. O que é que mais nos maravilhava? Era o chão? Era o chão abaixo? Não. Onde é que você olhava? Logo. Para as imagens? Para as imagens. As imagens você ia lá, mas era para dobrar o joelho e falar lá com, sei lá com quem. Era lá para cima, ver a altura. Era lá para cima. O que é mais bonito? O teto. Para si não é? Não era. Não. Você é mesmo diferente. Você é mesmo diferente. Todos nós, a primeira coisa que olhámos era para o teto. O teto das igrejas é a parte mais bonita, mais bela. Não é verdade? Quem é que aqui está que acha que não é? Pronto. Em mim eu já sei. Mais alguém? Você é bem diferente. Graças a Deus. É uma coisa. Exatamente. Claro que são iguais. É verdade. Eu não percebo. Não é arquitetura, eu estou a falar assim de arquitetura, estou a falar de pintura, do teto, da beleza do teto, das pinturas. Estou a falar da beleza, não estou a falar da arquitetura. É porque há muitos tipos de arquitetura, agora não vou por aí, não vale a pena. Estou a falar das belezas. Temos aqui uma irmã, percebe disto, percebe o que estou a falar? Estou a falar da beleza. A beleza. Não tem problema. Mas não tem problema. Isso não impede que Deus que tenhamos que olhar para o alto. Você não gostar do alto, a gente tem que olhar para lá. Pronto. Amados, a realidade é esta. Deus sempre nas suas casas. E já quando o tabernáculo foi feito, Ele deu instruções rigorosas a Moisés para aperfeiçoar as cortinas que estavam por cima da árvore. Belo, mais belo dentro de uma casa de Deus. Profeticamente Deus está-nos a dizer: procurem o alto. Olhem para o alto. Que lá está a beleza. Amém, amados? A beleza, ao andarmos na vida cristã, ao andarmos com Deus, Deus está-nos a dizer: olhem para o alto. A beleza do teu caminhar com Deus está no alto.
Está nele próprio. Não é verdade? Hoje, como é que nós podemos conhecer Deus? Pelas Escrituras. Por estarmos juntos com Ele. Não é verdade? Pelos profetas. Falam a palavra dele. A vida cristã, a nossa beleza, ao caminhar na vida cristã, deve estar e andar com Deus. Olhar para Ele. Os nossos olhos não se afastarem dele. Para que nós possamos fazer tudo o que Ele nos manda fazer. A beleza da nossa vida, amados, deve ser as coisas celestiais e não aquilo que os nossos olhos veem. Porque circunstâncias são mutáveis. 2 Coríntios 4, versículo 18, diz que circunstâncias são mutáveis. Mas a palavra de Deus é eterna. E mais, o Senhor do Universo vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Mas, toda a palavra enviada à nossa vida, ela não volta para vazia, mas produz na nossa vida tudo aquilo para que é enviada. Eu e você podemos viver acima de qualquer circunstância, acima daquilo que os nossos olhos veem, acima das dificuldades que se nos apresentam a cada dia. Essas dificuldades, amados, são apresentadas pelo diabo, que vem para matar, roubar e destruir a imagem de Deus na nossa vida. Mas Jesus veio para confirmar Deus na nossa vida, para dizer a palavra, o poder de Deus está dentro de si e de mim. Deus, o Senhor do Universo, deu o maior poder na terra à sua igreja, que é o corpo de Cristo. Amém. Você e eu pertencemos ao Senhor. É possível viver acima de qualquer circunstância. João 4. Versículo 35. Eu vou falar sobre João 4 todo, depois se vocês quiserem ler, em casa. Versículo 35. A partir do versículo 31, Jesus está a falar para os seus discípulos. Mas, até aí, enquanto os discípulos, os seus discípulos, os discípulos de Jesus, foram à aldeia mais perto, a aldeia samaritana, e foram buscar alimento, Jesus, pura e simplesmente, foi buscar a vida de uma mulher, a alma de uma mulher, não é? A salvação de uma mulher, que até era emprestada, mesmo dentro de Samaria, era uma mulher, enfim, com alguns problemas graves. Mas ele foi muito mais importante salvar aquela mulher do que ir à procura de comida. E quando os discípulos vieram, ele veio à procura daquela mulher, porque aquela mulher, como nós sabemos, não é? Vocês depois leram, toda aquela aldeia se salvou. E os discípulos, quando chegaram com a comida, não é? A primeira coisa que eles fizeram, versículo 31. Os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Eles tinham os olhos no alto. Tinham? Se tivessem, tinham dobrado o seu joelho, tinham agradecido a Deus pela salvação de toda aquela aldeia. Não tinham. Tinham no real. Os olhos deles estavam no real. Estavam na comida que tinham ido buscar para comer. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis.
Amados, aqueles homens não eram convertidos. Nós somos convertidos. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o comer? E eles continuavam com os olhos aonde? No real. Eu que estava ali à frente deles. Disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vai dizer, isto é tremendo. De hoje de manhã, uma irmã me dizia, uma irmã que está doente, há uns dias, dizia: pastor, eu não telefonei porque não queria massar. Ela só pode dizer isto ao servo de Deus, porque os olhos dela estão realmente no natural. Porque aquele que está junto, porque cada família, se precisar de ajuda, quem é que ele vai chamar? Cordão de duas dobras deve levar este tempo a partir. Os olhos dessa pessoa estavam no natural. Que se estivessem no celestial, sabiam que o servo de Deus está 24 horas a serviço do Senhor e ao serviço do povo. Porque um servo de Deus que seja escolhido deve estar 24 horas ao serviço do Senhor. Se estamos ao serviço do Senhor, nós viemos para servir o povo de Deus. Fomos escolhidos como pastores para apacentar. Jesus perguntou a Pedro: tu amas-me? Era o Senhor. Apacentar a Deus agora. O servo de Deus não é para ter títulos de garotos. Nem na rua chamar ao pastor. Ou dizer-se que é pastor. Servo de Deus, título do servo de Deus, tem direitos e deveres. Tem mais deveres do que direitos. Porque quando aceitamos alguma coisa de Deus, diz a palavra de Deus que nós devemos cumprir diligentemente o que Deus nos entrega. E vocês sabem que este ministério é um ministério de cuidado, de zelo por as coisas de Deus. Que coisas de Deus, pastor? Eu e você. Somos coisas de Deus. Posso orar bem? Não se engane, amado. Os nossos olhos devem estar aonde? Devem estar aonde? No alto. Devem estar nas coisas celestiais. Devem estar no Senhor. Eu vou continuar a ler. O 35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até à ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já vermeiam para a ceifa. O que é que isso quer dizer, pastor? O que é que Jesus estava aqui a dizer? Então, eles estavam a falar de comer e Jesus está aqui a dizer que, pronto, para eles erguerem os olhos. É que o espiritual, amados, só será inteligível para aqueles que erguem os olhos para lá, esperam de lá que venha o socorro para o Senhor. Posso ouvir amém? Não pode haver outra solução. Não temos outra solução. Ou olhamos para o Senhor e aguardamos as suas instruções, ou continuamos a viver miseravelmente neste mundo onde estamos. Mas Deus nos colocou nesta terra. Para quê? Para quê? Para fazer conhecer às nações o reino de Deus.
Qual é o reino de Deus? Há pobreza, há miséria, há doença no reino de Deus. O que o maligno quer, o que o diabo quer, é que a igreja continue a tirar os olhos de Jesus Cristo, continue a arranjar eventos e situações para angariar crentes e membros, que tire os olhos de Deus. Deus quer pessoas, almas, cuidadas, libertas de pecado, para que quando Jesus vier um dia, na nuvem, Ele aspire, porque vai ser o tempo, Ele aspire a mim e a você. Ou melhor, a você e a mim. Eu tenho preparado a Deus, Senhor, eu quero ser depois de todos aqueles que tu me entregaste. Eu quero lá chegar acima e quero os ver lá. Não quero ir primeiro, ou segundo, ou terceiro, porque depois estou na expectativa se eles sobem. Senhor, eu quero subir depois deles. E me vou esforçar para que todos vós subais com o Senhor no último dia, no último segundo, em nome de Jesus. Posso ouvir uma salva de palmas? Vamos continuar com as escrituras. Lucas 13. Jesus estava a dizer àqueles discípulos que se os olhos deles continuassem no chão, continuassem no que é real, da fome que eles tinham, no pão que eles tinham comprado, e não iam ver nada do que era celestial. Ele estava a falar de obreiros, era a obra de Deus. Eles não iam encontrar ninguém para servir a Deus. Precisamos ver outro caso de alguém que tinha os olhos no chão. Lucas 13, versículo 11. E vamos ver porque é que as pessoas têm os olhos no chão. Vamos ver porque é que a Igreja de Cristo tem os olhos no chão. Lucas 13, versículo 11. Diz assim: E veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, ou curvada. Uma pessoa que anda curvada, não anda como eu e você. Podemos levantar a nossa cabeça. Certo? A pessoa que está encurvada vive assim. A pessoa que vive assim, olha para onde? Olha para baixo. Ela não pode. Ela tinha um espírito de enfermidade. Certo? Não podia levantar-se. Para baixo. Quem é o causador? E quem é aquele que opera para que nós andemos a olhar para o chão? O diabo. Porque se nós olharmos para o alto, nós olhamos para Jesus. Não é verdade? E aí, vamos vencer. Se nós olharmos para baixo, nós não vemos as instruções de Deus. Mais concretamente, eu estou-vos a falar com significados diferentes. Né? Olhar para o chão é afastar-nos de Deus. Certo? Olhar para o alto é nós nos aproximarmos de Deus.
católicos. Versículo 16. Quem era o causador desta mulher estar curvada? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dias de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Ele era uma mulher do povo? Era uma ímpia? Não? Mas o crente não pode estar possesso, não pode estar agarrado. Hã? Pois é. Então, mas isso vai cair uma alta de coisas, porque se era filha de Deus, ela não podia estar agarrada pelo diabo. Não podia estar presa. Não podia olhar para cima. Ela estava presa por Satanás. Diz aqui, claro, não sou eu que estou a dizer. Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Quem é o causador de olhar para o chão? De olhar para as circunstâncias, de olhar para aquilo que está a acontecer. Não vai dizer tão giro. Até nas notícias. Você só não vê lá o diabo de vermelhinha, com rabinha, com coisa, com tridente. Porque enfim. Porque não é assim. Pois, exatamente, porque ele não é assim. Você ao ouvir as notícias, são todas notícias belíssimas. Só nos dão ânimo. Não é verdade? Agora, se você olhar para a Bíblia, Jesus diz-lhe que você é mais que vencedor. Um mais que vencedor. Não tem dificuldade. Eu estou a falar de dinheiro, eu estou a falar de saúde. Eu estou a falar emocionalmente. Eu estou a falar de utilizar estratégias falsas, né? Estratégias que o diabo usa falsas para atrair as pessoas. Pastor, mas isso é no mundo? Não, mas aqui dentro da igreja. Há dias alguém dizia, pastor, eu passei ali por uma não sei o quê, passei ali por um local, em que estava lá dentro de uma igreja, uma lição de judo. Uma quê? Tudo é possível. Tudo é possível. Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Eu quero crer em Jesus Cristo. Você? Que Deus não vai ver junto. O Senhor vai entrar aqui dentro desta igreja. Em nome de Jesus. Mas posso referir a outras coisas. Muitas outras coisas. Bem. Cristo disse que ela estava numa prisão de Satanás. Que é sinal que o crente pode estar aprisionado. E hoje, amados, eu quero dizer que a Igreja de Cristo está aprisionada. Há dias vim a saber de algumas situações, mas vou só compartilhar convosco. Na Igreja de Cristo há tentativa de legalização de aborto. Na Igreja de Cristo há servos de Deus pastores de denominações que são homossexuais. Dentro da Igreja de Cristo há pastores que se picam. Eu pergunto, onde é que está Jesus? Picam não é com insulina. Cuidado. Sim. Parte-se desse princípio. Termina ainda também, não é? Amados, a igreja está doente. Se olhassem para o alto, veriam que todas estas coisas Deus não aprovaria. Porquê que é importante nós falarmos disto?
inimigo não nos ataca por atacar. Ele não ataca só para aborrecer. Sabe porque é que ele nos ataca? Ataca um bocadinho hoje, um bocadinho amanhã. Ele ataca-nos o seguinte, que eu vou explicar, para nos tirar de Deus. Depois chegarmos ao ponto de dizer assim, então mas eu cristão, então mas eu sou cristão não sei quantos anos, eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas, eu vou ganhar reuniões e vivo assim. Quem é que já ouviu estas frases? Eu tenho este problema de saúde. Tenho este problema de saúde. E sou cristão. E logo se lembra, pera, Senhor, por favor, Senhor. Paulo também tinha uma enfermidade. E também era cristão. Vejam a subtileza do diabo. Deus o escolheu para que vocês sejam servos de Deus sem qualquer problema. Paulo tinha um espinho na carne para quê? Exatamente. Você tem que ser um cristão humilde, consciente, que tem o poder de Deus, mas não se pode gloriar nele. Porque se gloriar nele, você tirou os olhos de Deus e pôs os olhos do diabo. Porque evidência, ou crer evidência, é do diabo, não é de Deus. Satanás tenta nos prender com os olhos no chão, para que não olhemos para o Senhor. E muitas coisas mais. Estou só a dar algumas, estou assim só parando. Mas o Senhor diz que ninguém nos poderá tirar das tuas mãos. Só nós. Não é verdade? Um dia vieram ter lá com o mágico. Estou sempre tudo doce no nome que eu estou a dar. Balão. E disseram ao Balão, tu não vais lançar maldições contra o povo de Deus. É mencionado lá em Apocalipse 2,14, depois é mencionado lá em Números. Não, desculpa, exatamente, em Números. E ele bem tentou. A primeira vez, não consegui. Segunda, não consegui. Terceira, não consegui. Bem, todos eles é a mesma coisa, não é? O sistema é o mesmo. O Luís estava ali a fazer um sinal de dinheiro. Todos eles, a agência. E qual era o pensamento do Balão? Ele viu que não havia como tocar o povo de Deus. Porquê que ele não conseguia tocar o povo de Deus? Está descrito em Números. Números é realmente um livro em que mostra o caminhar do povo de Deus pelo deserto. Não é? Desculpem, Êxodos. Números, portanto, estavam já a estabilizar-se, mas em Números nos mostra várias vezes que o povo de Deus se rebela. E rebela-se porquê? Porquê que o diabo mandou o Balão? Porque eles estavam vulneráveis. Números mostra a consolidação do povo de Deus. Tomado. Você pode estar a pensar, o que é que eu tenho que fazer? Consolidar-me olhando para o alto. Como é que eu vou fazer isso? Comunhão com Deus. Como é que eu vou fazer isso?
na firme certeza que tudo é possível ao que crê. Como é que vou fazer isso? Jesus, na cruz do Calvário, nos deu salvação, mas na salvação está ligado intrinsecamente cura, prosperidade e libertação. Não há hipótese. Aquele que é salvo, aquele que é convertido, já venceu. Não vai vencer, já venceu. Porque Cristo já venceu por si. O que é que temos de fazer, pastor? Olhar mais para o alto. Falta qualquer coisa. Está bem? Dentro de alguns minutos eu vou dar a oportunidade assim de você olhar para o alto. Pedir a Deus ajuda. É tão bom, amados. Quando nós acreditamos que Deus é Deus. Quando nós acreditamos que as nossas forças, o nosso poder, não conseguimos nada. Quando nós já não temos mais força e dizemos, Senhor, ajuda! Pode ser com o Pedro. Ele andou sobre o mar, mas tirou os olhos do Senhor. E o que é que ele fez? O que é que ele gritou? Ajuda! É o que eu e você devemos fazer. É o que a Igreja de Cristo deve fazer hoje. Em todo lugar do mundo. A Igreja de Cristo deve clamar ao Senhor. Ajuda-me. E o que é que Jesus fez? Veio e agarrou a mão do Pedro e levou para o barco enxuto. Mostra que Jesus sempre está disponível. Deus falou tanta vez ao seu povo: volta para mim, que eu voltarei para ti. Mas creio que é hora. Creio que é hora de clamar ao Senhor. Volta para nós, Senhor. Ajuda-nos. Nós queremos estar em ti. Porque se nós tivermos as palavras dele em nós, tudo o que lhe pedirmos na nossa vida, ele fará. Posso dizer amém? O maligno tenta prender os nossos olhos nas coisas materiais, para que quando conseguir tocar nelas, isto nos venha a doer. Consegue tirar coisas. Consegue nos tirar da casa de Deus. Consegue pôr-nos doentes. Porquê, amados? Nós deixamos. Pastor. É verdade? Nós permitimos, no poder permissivo de Deus, Deus não quer que nós sejamos doentes, mas Ele permite que a doença venha ao servo de Deus. Porquê? Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Poderá ser uma das razões. Aperfeiçoamento. Ele nunca nos deixa chegar ao fundo. Mas permite. Para nos aperfeiçoar e para, durante o problema, Ele está lá. Não dá nada para nós. Só permitindo qualquer coisa, não permitindo o máximo. O que é que ele fez com Jó? Jó era um homem temente a Deus. Íntegro. Uau! Eu quero Jobs. Eu vou pedir a Deus para não permitir que você passe por aquilo que já passou. Mas eu quero Jobs cá. Pessoas íntegras. Pessoas tementes a Deus. O que aconteceu, algo? Deus permitiu que o diabo o tocasse, mas não permitiu
que a sua vida fosse tirada. Você hoje está doente, amado. Peça ajuda a Deus. Diga ao Senhor, Senhor, eu vou olhar mais para Ti. Eu vou me chegar mais a Ti. E acredito que hoje é o fim do meu cativeiro. Você já viu, é preciso fazer qualquer coisa. Você já viu um exército preparar-se, deitado, lá nas tarimbas, bebendo umas coisas fresquinhas, preparar-se para uma guerra? Não. Deus também é assim. Oh, pronto, os soldados é que são assim, os exércitos é que são assim, porque já viram Deus fazer. Deus está a querer que nós sejamos um exército vivo, poderoso em Cristo. E Ele nos está a preparar.